Conversa Cabergs. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conversa Cabergs. Eu sou o jornalista Pedro Pereira e farei a mediação deste podcast. Você já parou para pensar no impacto que uma simples doação de sangue pode ter? No poder de salvar vidas que está nas nossas mãos? O ProSangue é o programa da Cabergs que tem como missão incentivar a doação sanguínea, um gesto grandioso para quem faz e vital para quem recebe. E não para por aí. Graças à parceria com o Banco de Sangue Virtual, as doações realizadas por meio do ProSangue chegam muito mais longe, alcançando aqueles que mais necessitam, quando mais necessitam. Saiba como se tornar um doador e contribuir para essa causa nobre, ligando para 51 3262 9212. Seja um doador voluntário hoje mesmo. Uma pesquisa do Datafolha feita em 2019 mostrou que 37% das pessoas consultadas buscavam informações sobre saúde no Google. 3 anos depois, o mesmo levantamento mostrou um aumento de 10%, ou seja, 47% dos entrevistados pesquisam na internet, enquanto 42% priorizam o atendimento médico. Procurar na internet, ao mesmo tempo que democratiza o acesso à informação, também traz riscos e prejuízos. São muitas informações circulando pelas redes, inclusive exageradas ou incorretas. Consultar o Doutor Google também pode incentivar a adoção de práticas ou tratamentos inadequados ou sem evidência científica. Com as redes sociais e os aplicativos de comunicação, as notícias falsas se espalham cada vez mais rápido. Na área médica, o fenômeno tem deixado as autoridades em alerta. Conforme uma análise da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, em mais de 1.000 vídeos sobre cardiologia publicados no YouTube, apenas 4% dos conteúdos estavam corretos. Para falar sobre esse tema, o Conversa Cabergs recebe as professoras da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Johanna Dagort Billig e Ana Raquel Salgado, que ministram a disciplina de Fake News e Saúde. Sejam bem-vindas ao Conversa Cabergs. Oi, Pedro, tudo bem? Eu sou a Ana Raquel, tá? E então sou formada em letras, né, com mestrado e doutorado na área de linguística aplicada. E trabalho na UFSPA desde 2014, inicialmente assim, com a parte mais de letramento em língua espanhola, letramento em ciências e saúde em língua espanhola, e daí depois, em 2019, eu acabei me associando a Johanna e a nossa colega Melissa, que não pôde vir, e nós oferecemos, então, em 2019, no segundo semestre de 2019, esse curso de extensão, inicialmente, né, da Fake News e Saúde, que ele era voltado não só para a comunidade interna da UFSPA, mas a gente alcançava também naquele momento o público externo. Tá? Depois ela foi convertida numa disciplina eletiva, tá? Só para público interno. Né? Mas aí a Johanna vai contar um pouquinho mais aí sobre esse processo. Claro, fala um pouquinho pra gente, Johanna. Bom, eu sou Johanna Dagort Billig, eu sou professora também da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Estou lá desde 2012, né, e juntamente com a Ana Raquel e com a Melissa Forte, somos todas formadas em letras, né. A gente vem trabalhando na universidade disciplinas de leitura, escrita, de artigos científicos, né, e desde 2019 passamos a oferecer essa disciplina, esse curso de extensão inicialmente, depois virou uma disciplina eletiva, de Fake News e Saúde. Né. Nós trouxemos a nossa experiência, né, de formação de leitores críticos para essa temática das fake news. Né? Então, nós já vínhamos trabalhando com os alunos, formação de leitores críticos, né, de textos de saúde, e aí vimos a necessidade, já naquele momento, em 2019, um pouquinho antes da pandemia ali, de Covid-19, da necessidade de trabalhar esse tema com os alunos da saúde, já que não havia nenhuma disciplina, né, nenhum curso que pudesse ajudar aos futuros profissionais de saúde a lidar com esse crescente volume de desinformação na área da saúde. Por isso que não foi até impressionante, digamos assim, ouvir lá no início de fevereiro o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom, falar que não estávamos só enfrentando uma pandemia, a pandemia de Covid-19, mas também uma infodemia. Então,
a nossa busca, né, por formar futuros profissionais de saúde mais críticos acabou vindo ao encontro daquele fenômeno que aconteceu lá então em 2020 da pandemia e então da infodemia também. Sim. E quais são os principais riscos dessa desinformação? O que vocês têm observado? E aproveitando para entender também qual é o grau de interesse hoje, né, desses acadêmicos e até dos profissionais mesmo. Acredito que os colegas também tenham se interessado, né, professores, Sim. pelo assunto. Como que está essa procura? E já aproveitando, quais são os principais riscos, né, dessa desinformação? Então, sobre a questão da procura, né? A gente oferece a disciplina anualmente, né? E, assim, sempre, a turma está sempre cheia, está sempre lotada. A gente oferece em torno de 30 vagas e sempre lota, né? Então, tem bastante interesse por parte do público acadêmico, desses profissionais em formação, né? Para discutir essa temática. Uma das coisas que os alunos costumam apontar logo no início da disciplina é que chama muita atenção deles o fato de que, por um lado, os seus familiares confiam muito neles, né, na hora de pedir informações sobre saúde, vendo esses alunos como futuros profissionais de saúde, mas, por outro lado, durante a pandemia de Covid-19, muitas vezes eles não eram ouvidos, né? Esses futuros profissionais de saúde, esses estudantes, né? Esses graduandos de saúde não eram ouvidos, bem recebidos por, às vezes, amigos e familiares, né? Então, uma das queixas que eles traziam logo no início da disciplina, né? Durante a disciplina, a gente acaba abordando daí questões tanto sobre o que é o fenômeno da desinformação, quanto como um profissional de saúde deve, né, buscar lidar, né, com esse fenômeno e que ajuda ele deve buscar, né, em outras áreas de conhecimento. Isso é uma coisa que a gente sempre ressalta, né? Que a desinformação, ela é um fenômeno extremamente complexo, né? Então, não é para uma categoria profissional apenas trabalhar sobre isso. Precisa de um conjunto de profissionais de diversas áreas para trabalhar sobre isso, né? E as pessoas precisam conversar conjuntamente, né? Entre diferentes profissionais. É interessante porque a gente que trabalha com comunicação também acaba virando uma referência para muitas pessoas, né? E muitas vezes pessoas com mais idade que não pegaram toda essa transformação digital acontecendo mesmo, não usando no seu dia a dia muitas vezes, e vem consultar pessoas que são profissionais da comunicação. Isso é verdade? Essa fonte é confiável? Eu recebi isso, procede, né? Ainda não tem aquele traquejo para pesquisar, né? Enfim, tudo mais. Então é interessante ver que o profissional da saúde, por ser também uma referência, e aí no ponto específico, porque nós da comunicação recebemos isso sobre qualquer assunto. Sim, né? sim. E o profissional da saúde é a pessoa ideal, né? É o profissional ideal para ser consultado sobre o que lhe compete. Mas muitas vezes é difícil conversar com essas pessoas, né? Então, qual é o nosso papel enquanto cidadão e qual é o papel do profissional de saúde nessa troca, nesse processo? Bom, primeiro, com relação aos profissionais da saúde, né? Eu acho, em primeiro lugar, escutar. Por muito tempo, a comunicação de ciência, ela foi feita baseada nesse modelo do DEFT, que se chama para quem pesquisa comunicação científica, né? Esse modelo do DEFT parte do princípio de que as pessoas não sabem, né? Está faltando informação. Elas precisam de mais informação. E é por isso que elas não vão aderir ao tratamento ou não vão adotar determinado comportamento de saúde. Mas muitas vezes vai muito além disso, né? Acho que todo mundo pode sentir um pouquinho disso durante a pandemia, no sentido de que o compartilhamento de informações incorretas ou falsas não era só feito por pessoas com menor nível de escolaridade ou por familiares, né, que não estavam familiarizados com a tecnologia, né? A gente via esse compartilhamento em diferentes níveis socioeconômicos, em diferentes níveis de escolaridade, né? Os pesquisadores de psicologia social, por exemplo, observam que muitas vezes esse compartilhamento ele é feito com base, né, nas crenças pessoais, nos valores de cada um. E não necessariamente pela falta de informação. A gente tem dados lá de 2022, né, de um Digital Report que foi feito em níveis mundiais de acesso à internet. A gente tem no Brasil atualmente, lá em 2022, em torno de 84% da população brasileira online. Exato. Então, e muitas dessas pessoas se informando através de rede social. Por quê? Entre vários motivos, né?
uma das coisas, redes sociais, elas são livres na maioria dos pacotes de telefonia, né? Então, você tem acesso livre às redes sociais sem que isso gaste do seu pacote de internet. Esse é um dos motivos, né? Além disso, também tem o fato de que muitos portais de notícias são pagos, né? Você tem acesso a um número limitado de notícias sem pagar e, às vezes, nem tem. Às vezes, só tem acesso ali às manchetes, né? Sem pagar, né? Primeiro parágrafo. Exatamente. Então, isso acaba meio que empurrando as pessoas para essas outras formas, né, de informação, esses outros modos de se informar. Muitas vezes a pessoa tem acesso às redes ilimitado, né? Não Exato. E ela nem tem mais acesso ao navegador para consultar, mesmo que ela quisesse. Exato. Então, realmente a checagem é muito complicada, né? E dominar a checagem, né? Porque também. Eu acredito que a gente tenha canais... Acredito não, com certeza, nós temos canais mais seguros para nos informarmos pelas redes, né, pela internet, enfim, e os não confiáveis, como em qualquer assunto. Mas na saúde isso é muito mais grave, assim, né? Sim. Quais são as principais consequências que a gente tem dessa desinformação? Considerando a definição da Organização Mundial de Saúde, sobre o que é saúde, né? Até eu vou usar a definição que eles trazem. A Organização Mundial da Saúde define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Então, pensando em saúde como bem-estar físico, mental e social, a desinformação tem um impacto enorme na saúde, né? Em termos físicos, por exemplo. A desinformação pode levar as pessoas a adotarem certos tratamentos que não vão funcionar ou que podem até levar à morte. A gente teve o caso durante a pandemia, lá no início da pandemia de Covid-19 no Irã, em que centenas de pessoas ingeriram metanol e pararam no hospital e outras dezenas ficaram cegas por conta, então, dessa desinformação recebida, né, durante o início da pandemia de Covid-19. Esses são aspectos só iniciais, físicos. Sim, né? Aí é um caso extremo, né? Assim, esse caso da ingestão do metanol foi um caso extremo. Mas também coisas muito mais simples, né? Como tu receber no grupo da família, você pode tomar chá de alho, né, que vai prevenir a Covid-19, ou, na pior das hipóteses, o famoso mal não faz, né? A gente não sabe se mal não faz, tu não sabe qual é o uso que a pessoa vai fazer daquela informação. Então, daqui a pouco ela vai atrás daquela informação de eu vou tomar um chazinho disso ou daquilo e deixa de usar máscara, deixa de fazer a lavagem correta de mãos, fica se expondo desnecessariamente. Então, é todo um conjunto que traz muito prejuízo. Eu até, para descontrair, assim, eu conversava com pessoas durante a pandemia que diziam, não, eu tomei tal medicamento, ou adotei tal prática e não tive Covid, ou ainda não tive. Eu falava, bom, eu bebo água todo dia, então água previne Covid também, porque eu também não tive. Então, quer dizer, é uma relação que basta estabelecer uma relação minimamente lógica, assim, que as pessoas acabam, né? Como se constrói, assim, na verdade, esses argumentos. É o salto lógico, né? É um salto lógico. As pessoas, eu tomei água, né? E não peguei Covid, então tomar água evita Covid. Logo. É um salto lógico, assim. E isso acontece muito, né? Muito. Então, a importância do teu cuidado ali. Tu estavas entre amigos, fazendo a brincadeira, todo mundo entendendo aquilo como brincadeira. Mas, às vezes, as pessoas tomam aquilo ali como algo sério, né? Ou não conseguem discernir, né? Ou vão, né, usar aquilo ali, então, como forma de não usar nenhuma outra, não adotar nenhuma outra medida de saúde, né? Então, a gente não tem domínio sobre o que as pessoas vão fazer com aquela informação. Então, por isso, o cuidado, né? Que nós temos que ter em compartilhar informações. Além desse aspecto físico, né? Se a gente considerar a saúde, que também é um bem-estar psicológico, a desinformação, ou a infodemia, né? O fenômeno da infodemia, que é o que também o Tedros Adhanom chamou lá no início da pandemia, né, que é uma infodemia, que é esse grande volume de informações, boas ou ruins, que aparecem quando a gente tem uma emergência de saúde. Esse grande volume de informações, ele pode gerar muita ansiedade, né? Pode levar as pessoas a correr para o hospital sem necessidade, pode levar a ansiedade até a depressão, né? O Brasil já no relatório de 2019, já foi considerado o país com maior índice de ansiedade do mundo. Então, eu imagino que a infodemia não deve ter, durante a pandemia de Covid-19, não deve ter melhorado esses índices, né? Tá no fértil mesmo.
Exato. Então, ela acaba piorando esses quadros, né? Em termos sociais, a pandemia, ela pode gerar, então, a produção de, né, durante a pandemia, esse volume de desinformação muitas vezes leva as pessoas a desrespeitarem profissionais da saúde, né, a linchamentos, a preconceitos quanto a determinados grupos, né, que eles vêm associados à doença. Questionamento de instituições, né, colocar em xeque, né, a credibilidade de instituições, né, que daqui a pouco, mas a universidade está dizendo o quê? Ou o Ministério da Saúde está dizendo o quê? Mas não é o que todo o resto do mundo está dizendo, em quem eu acredito. Então, muitas vezes as pessoas vão acreditar naquilo que vai ao encontro daquilo que elas já trazem, né? Daquilo que elas já acreditam. A gente tende a buscar o que nos... Não, o que dá conforto, né? O que dá conforto. Já está numa situação desesperadora, né? Então... Sim. Nesses momentos de grande incerteza, de emergência de saúde, são momentos realmente que são períodos férteis, assim, para disseminação de fake news. Exato, tanto mais porque, assim, se a gente for pensar no fazer científico, a ciência não é uma coisa que te dá respostas prontas e acabadas, né? A ciência, ela vai e volta, né? Ela revê os próprios processos, ela revê os próprios resultados. Então, muitas vezes, as respostas vão ser sempre no campo do depende, do pode ser que. E daí, numa situação em que as pessoas querem respostas, tu chega lá com a solução milagrosa, aquela solução milagrosa vai ser a tábua de salvação para muitas pessoas, né? Assim, nossa, eu tenho no que me agarrar agora, ao invés desses muitos dependes, dessas muitas incertezas, né, que a ciência acaba trazendo. Mas é uma coisa que a gente sempre frisa aqui no Conversa Cabergs. E o ser humano, ele é tão único que não existe, né? Na maioria das vezes não existe uma fórmula que vai ser a mesma para todo mundo. Então, a dica que fica aqui no Conversa, e acredito que, né, que nas disciplinas de vocês, e sempre procure orientação médica, Exatamente. Orientação profissional, uma avaliação, né, pessoal, pormenorizada para definir seu tratamento. Isso, sempre. Assim, a gente, né, faz questão de frisar sempre, porque é isso, eu vou ler e também tá tudo tão difuso e tão confuso que pode acontecer o contrário também. A pessoa vê uma informação que sim está correta, seria confiável, e ela passa a duvidar daquilo. Exatamente. Então eu vejo muitas pessoas que elas têm a melhor das intenções, só que elas já não têm ideia como se informar. Então, o que a gente pode falar para essas pessoas? Hoje em dia, a gente trata muito nós como educadoras, né? A gente acredita muito no letramento informacional, né? Em trazer estratégias para os nossos alunos e fazer com que esses alunos, como profissionais de saúde, também informem seus pacientes que estratégias eles podem adotar nesse oceano de informações que eles se encontram, né? E a gente trabalha, por exemplo, tanto na disciplina de fake news saúde, como as de leitura, né? Por exemplo, com estratégias de leitura lateral. Esse tipo de estratégia, a pessoa, normalmente quando a gente está lendo um texto online, que geralmente então, a maioria está se informando, né? Pela internet, pelas redes sociais, automaticamente quando a gente está lendo, a gente vai rolando, né? Para baixo, verticalmente. Essa leitura vertical. A dica é que as pessoas também passem a fazer uma leitura lateral, que é o que quem faz checagem de notícias costuma fazer, que é abrir outras abas e verificar que site é esse, né? Qual é a reputação desse site? Quem é essa pessoa que está produzindo esse conteúdo? É uma pessoa que tem experiência na área, uma pessoa que tem formação na área? Essa informação que está sendo vinculada aqui, ela está sendo vinculada em outros veículos de comunicação, em outros sites confiáveis? Porque se é uma coisa que só aparece aqui, só nesse site aqui, eu vou desconfiar. Então, nós iniciamos muitas vezes a disciplina lá nas de leitura, daí, com os alunos pegando matérias, tanto matérias jornalísticas como matérias de diferentes sites ao redor do mundo, em inglês, no caso, e eles têm que fazer uma investigação para descobrir o que está por trás daquele site ali, para decidir o nível de confiabilidade que se dá para dar para aquela informação. E a gente descobre coisas bem interessantes, eles acabam descobrindo coisas bem interessantes sobre aquele site. Então, de ter esse hábito de
também fazer essa leitura lateral, abrir outras abas e verificar quem são esses produtores de conteúdo, se é possível, se devemos confiar nesses produtores ou não, se existe uma intenção de venda por trás, alguma coisa assim. É importante sempre também prestar atenção na autoria, né? Os textos, eles têm que ter uma autoria, né? Seja uma instituição, seja uma pessoa, tem que ter uma autoria, né? Coisas do tipo, um estudo realizado não sei aonde comprova que um estudo não comprova coisa nenhuma. Ou estudos realizados, né, super genérico, assim, estudos realizados, pesquisadores dizem que, assim, pesquisadores quem, da onde? Então, essas coisas muito genéricas, já liga o botãozinho de desconfiança, né? Porque tem algo aqui que pode não ser bem assim, né? Pode ser, pelo menos, no mínimo, uma informação distorcida, né? Porque antes as pessoas vinham e diziam, eu vi um vídeo. Até minha filha de 5 anos às vezes diz, mamãe, eu vi um vídeo. Eu vi um vídeo. Mas agora elas vêm ouvindo no Google. Agora eu vi um artigo. Exato. Né? A gente sabe, né, tem dados da revista Nature que mostram que são mais de 1 milhão de artigos. São disponibilizados por ano na maior plataforma de artigos científicos biomédicos, que é o PubMed. Né? Mais de 1 milhão. São 2 artigos por minuto. Nós falamos que nossos alunos são da saúde, né? Como é que vocês vão se atualizar, né? Vocês vão ter todo aquele volume enorme que os pacientes vocês vão vir, né? Com toda aquela informação que eles tiram de diferentes fontes. Vocês já têm um grande volume de informações, como é que vocês vão navegar nisso tudo, né? Então, felizmente, a ciência, ao longo dos anos, foi criando várias ferramentas para garantir a confiabilidade dos estudos, né? Tentando buscar que os estudos sejam reproduzidos em outros cenários para ver se por acaso aquele achado não foi uma coincidência. Um acaso, porque realmente, né, um estudo não prova nada, uma andorinha só não faz verão, aquele ditado, né, uma andorinha só não faz verão. Então, a ciência foi criando ferramentas ao longo dos anos e existem ferramentas na atualidade para os profissionais de saúde também tomarem decisões, saberem como tomar decisões, né, na hora de escolher qual o melhor tratamento para seguir para um paciente, ou os grandes gestores, na hora de optar como eu vou gastar esse montante, né, de verba, no que eu vou gastar, né? Isso, hoje em dia, a gente tem ferramentas para se tomar uma decisão com base, então, nas melhores evidências disponíveis. Então, sim, os alunos, ao longo do curso, ao longo de toda a universidade, porque, como a gente diz, é uma questão multidisciplinar, né? Então, lá na epidemiologia, lá nas disciplinas bioestatística, por exemplo, eles vão se instrumentalizando para, ao longo do curso, poderem, ao final, então, né, conhecendo essas ferramentas que a ciência criou para produzir resultados confiáveis, né, e para decidir depois qual a melhor opção em termos de evidência. Dos dados que a nossa produção levantou, um deles me chamou a atenção, que uma pergunta feita pelo Datafolha no levantamento pedia para o participante escolher o meio que considerava mais confiável quando se tratavam de dúvidas sobre saúde. E nesse caso, os médicos ficaram na primeira opção, com 38%, e o Google aí caiu para o segundo lugar com 19%. É uma luz no fim do túnel? Esse 19 ainda é muita coisa? O que a gente tira daí? Eu acho que 19% ainda coisa. Indo atrás do Dr. Google é muita coisa. Assim, gente, se tem algo diferente com a tua saúde, se tu notou algo diferente, procura teu profissional de confiança, sabe? Agenda tua consulta, procura teu profissional de confiança. Não vai atrás de diagnóstico pelo Google. Não é que tu não vai achar alguma coisa, tu vai achar uma infinidade de coisas que pode te levar a resultados muito ruins, né? Então, faz a tua avaliação personalizada com o teu profissional de saúde. E como essas duas coisas podem andar juntas, assim? Primeiro, podem? E se podem, como? Porque eu vejo muitos profissionais utilizando esses canais, né? E aí eles mesmos hoje, como a gente tem redes em que as contas são verificadas, ou ele pode atestar que é ele mesmo que está ali falando, porque a gente entra também na inteligência artificial, que daqui a pouco todo mundo vai falar tudo e a gente vai ficar em dúvida se é a pessoa que está ali. Mas, bom, aí é outra questão, né? Mas por enquanto, assim, nós temos muitos profissionais com
com perfis, com canais muito interessantes sobre, né? Recentemente eu tenho amigos e um sobrinho pequeno, assim, bebês mesmo, e os pais têm procurado muito, assim, tem médicos que dão muitas dicas pro bem-estar no dia a dia, não são tratamentos, né? São dicas para garantir ali o bem-estar, enfim. E essas pessoas consomem bastante esses conteúdos. É um caminho para que o Google, né, ou as mídias digitais e os profissionais que ainda gozam dessa confiabilidade andem juntos, assim? Acho que a primeira dica que eu daria nesse sentido é, primeiro, busque seguir as instituições oficiais, né? Os órgãos de saúde municipais, estaduais, federais, os institutos nacionais, a gente tem o Instituto Nacional do Câncer, por exemplo, o INCA, buscar universidades, né, conhecidas, reconhecidas, buscar primeiro as instituições. O que as instituições de saúde, né, oficiais, institutos de pesquisa nacionais, a gente tem a Fiocruz, a gente tem o Butantan, por exemplo, né, buscar esses canais oficiais, ter esses canais lá salvos lá na tua conta, né? Exato, até porque todos eles têm rede social também, né? Então, tu pode acompanhar através de rede social também. Então, é bem importante, acho que ter primeiro em lugar as instituições, né? E a gente tem, sim, muitos produtores de conteúdos, né, de divulgação científica muito bons, né? E nesse sentido, uma das coisas que eu acho que é importante prestar atenção nesse caso desses produtores de conteúdo é o tipo de conteúdo que está sendo trazido. Então, está sendo trazido dicas sobre saúde e bem-estar, ótimo. Está sendo trazido coisas mais sobre produtos, presta um pouquinho de atenção, né? Tem produto atrelado, tem muita publi, tem, sabe? Presta um pouquinho de atenção nesse tipo de conteúdo. Muitas vezes é uma pílula para, no fim, oferecer um curso completo, exatamente, né? Um guia para alguma coisa. Exatamente, né? Então, vai por aí. Então, tem muita gente, eu acompanho vários dermatologistas, né? Tem umas meninas que também fazem divulgação científica do Nunca Vi Uma Cientista, né? Que eu acompanho, que são gente que trazem dicas de saúde e bem-estar. Isso eu acho super legal e sempre pode agregar, né? Mas quando começa muito a cair no publi, né? Quando tem muito publi, ou quando começa muito com a solução milagrosa para todos os teus problemas, cuidado. Esses formatos, assim, que eu quero ouvir um pouquinho mais de vocês para justamente orientar quem está nos ouvindo, né? A gente já comentou sobre, né, alguns macetes para identificar isso. Pesquisadores apontam, né? Como a Ana comentou. Tem outros gatilhos ali que a gente pode identificar, né? Compartilhe, enfim. O que a gente pode falar sobre o formato dessas notícias pouco confiáveis? Uma das coisas que a gente pode prestar atenção e que é interessante prestar atenção é na linguagem. Muitas vezes essas notícias elas têm bastante erro. Ou, então, para parecerem muito confiáveis, para se venderem como muito confiáveis, elas usam o oposto, sabe? Usam bastante terminologia, bastante termo técnico, assim, para as pessoas ficarem impressionadas, né? Com como aquilo ali é técnico, como aquilo ali é confiável. Então, presta atenção nesses extremos, né? Outra coisa, assim, títulos muito chamativos. Quando a manchete é muito chamativa, cuidado, aquilo ali pode ser só alguma coisa para caçar teu clique, né? Pode ser só um caça-clique para você entrar, às vezes até num phishing. Phishing? Que é um site que vai pescar phishing, né? Vai pescar as tuas informações, vai roubar informações para usos diversos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque o que acontece também, né? Muitas vezes a pessoa identifica aquele conteúdo como não sendo um conteúdo legal, como não sendo um conteúdo informativo, né? Como sendo uma desinformação. Mas mesmo assim, ela vai lá, ela entra, ela interage, ela comenta. E, gente, isso tudo só, no fim das contas, não interessa se tu entrou lá para dizer que, nossa, que ruim isso aqui, não caiam nessa, é desinformação. É só engajamento. E quanto mais engajamento tu dá para esse tipo de coisa, mais ele vai aparecer. Perfeito. Isso é uma coisa que a gente, enquanto cidadão digital, pode tomar cuidado, né? A gente vai lá criticar, vai discutir com quem está comentando, vai fazer um repúdio. Aquilo, o algoritmo entende que
tá despertando um interesse de É alguma só maneira. engajamento, E vai mostrar exatamente. para mais pessoas. Exatamente. Interessante. Outra dica que eu gosto de dar bastante, né, e dou para amigos familiares também, é a questão de se gosta de se informar também pelas redes sociais, que siga diferentes veículos de comunicação. Porque eu lembro já de uma familiar dizendo, a fulana morreu. Olha, tu viu essa notícia em outros veículos de comunicação? Né, uma pessoa muito famosa para não ter aparecido, né, a morte dela não ter gerado, né, nenhuma manchete em outros veículos de comunicação. Então, siga vários perfis, né? É uma forma de tu verificar rapidamente se aquilo ali procede e também de ver diferentes pontos de vista, que isso sempre é muito saudável, né? Uhum. Tem uma questão que eu identifico às vezes também, que é justamente o contrário do institutos, segundo o profissional... Sim. Essa é né, outra questão, fulano né? e tal. Às vezes esse profissional sequer existe, às vezes é uma pessoa que não sabe que o nome dela está envolvido naquilo, então a checagem é muito... Ou institutos, né, nomes genéricos, assim, mas assim, o Instituto de Cardiologia, bom, tem um em cada cidade. Da onde? Da onde, né? Quem, que profissional, que setor do instituto, quando? Mas isso não está atrelado a uma instituição, que é o que a gente está defendendo aqui. Então, a desinformação é muito perigosa, né? Tá nos detalhes. Sim, isso é outra coisa que eles usam muito. É o famoso argumento de autoridade, né? Olha Então, que legal. é o doutor fulano de tal, a doutora fulano de tal. E às vezes é um nome muito, assim... Pensar no caso do Brasil aqui. A doutora Marta da Silva. Vai procurar um Lattes lá, vai aparecer, sei lá eu, quantos doutora Marta da Silva, né? Porque são nomes muito comuns, né? E tu não tem uma especificação de instituição, tu não tem uma especificação de doutora em que exatamente, é doutora. E então, é o argumento de autoridade, né? Essa pessoa, ela tem informação nessa área, ela está capacitada para falar sobre isso. Não necessariamente. Ter um médico com quem conversar, que seja referência para isso daqui a pouco, também é indicado. Quer dizer, sempre que eu estou em dúvida eu falo com um profissional da saúde, com o meu médico. E aí o papel do médico é isso, porque chega num ponto que muitas vezes o próprio profissional da saúde diz assim, olha, eu vou ver isso e eu trago a resposta, porque tá tudo tão complicado, complexo, ou não é exatamente a minha área, eu vou me informar, e aí sim essa pessoa, esse profissional, tenha o ferramental necessário, né, para atestar aquilo. Atualmente, né, a gente acredita que o profissional de saúde, ele é muito importante no sentido como ouvinte, né, assim, primeiro ele tem que ouvir para entender, né, quais são as dúvidas do paciente, da população, porque muitas vezes o terreno fértil para fake news acontece em vazios de informação, onde não tem nenhuma recomendação foi feita ainda sobre aquilo ali, como se comportar, não há informação, ou em questões que tem muitas dúvidas, né? Então, no caso, mais recentemente, a gente tem muitas coisas saindo sobre vacinação. Então, as pessoas muitas vezes decidem por não tomar a vacina por diferentes razões. E às vezes chega lá no profissional da saúde, você faz isso, não faz aquilo, mas a pessoa não é ouvida, no sentido assim, por quê? Quais são os teus medos com relação a isso? Como é que eu posso te esclarecer, né? Como é que eu posso explicar melhor sobre essa questão? Então, é bem importante primeiro ouvir. Por quê? Quais são os teus medos? Por quais razões você está adotando ou está deixando de adotar determinados comportamentos? Como é que eu posso te ajudar nisso? Como é que eu posso falar mais sobre isso para que você não fique com dúvidas com relação a essa questão? Ouvir é essencial, mas a gente tem literatura científica no sentido que mostrando que profissionais da saúde mais empáticos, existem testes, né, em que o profissional da saúde declara o seu nível de empatia, a escala Jefferson de empatia, existem ferramentas para investigar isso. E quando a gente faz a associação entre os resultados dessa escala e os resultados de saúde desses pacientes, aqueles profissionais de saúde, né, que têm, assim, aqueles profissionais mais empáticos, que tiveram melhor pontuação na escala de empatia, eles têm pacientes que melhor aderem ao tratamento e que vão menos vezes ao hospital. Então, a escuta, ela vai acolher o paciente naquele momento e ela traz, né, vai trazer mais segurança para aquele paciente, mas ela também vai gerar uma economia para a saúde pública. A gente conversa bastante com os alunos com relação sobre isso, né? A importância de escutar e entender o porquê. Não é, muitas vezes, falta de informação. Exato. É
medos, preocupações que ainda não foram respondidas. Deixar de lado aquela relação verticalizada, né? De uma pessoa que detém o conhecimento para uma pessoa que não tem o conhecimento, né? Mas de duas pessoas, transformar isso numa relação mais horizontal, né? Em que a pessoa, o médico, o profissional de saúde, ouça fundamentalmente o seu paciente. Né? E daí também, por isso, retomando, né, um pouco da tua fala inicial, por isso é importante também que a pessoa tenha aquele seu médico de confiança, assim, né? Que te acompanha há bastante tempo, já que te conhece, né? E com quem tu já está acostumado para poder conversar e tirar dúvidas, né? Isso também é importante, estabelecer essa relação também é muito importante. Né? Bom, e para quem está em dúvida sobre onde se informar com segurança e também com praticidade, a Cabergs disponibiliza um canal exclusivo para isso. Acesse o Espaço Saúde em vivamais.cabergs.org.br para encontrar os programas, informações e dicas para viver melhor, tudo que a Cabergs promove no sentido, naquela visão ampla da saúde, que é o bem-estar, não é a ausência de doença, é viver bem, viver melhor, estar apto a desfrutar dos prazeres do dia a dia, da família, da convivência e tudo mais. Então a ideia da Cabergs com mais essa iniciativa é justamente difundir iniciativas e os programas da Cabergs para promover o bem-estar das pessoas, né? Bom, nosso episódio está chegando ao fim, é sempre um prazer receber esses convidados e hoje não foi diferente. Quero agradecer muito a presença aqui da Johanna e da Ana. Obrigado por terem vindo compartilhar com a gente esse conhecimento e todas essas dicas, né, que eu, sem dúvida, são muito úteis aí para todo mundo que está nos ouvindo. Obrigada pelo convite. Obrigada, Pedro. Nós que agradecemos a oportunidade. Bom, eu sou Pedro Pereira e o episódio de hoje contou com pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica de Paulo Neto e coordenação audiovisual de Gabriela Perufo, da Padrinho Conteúdo. Ficamos por aqui e até o próximo Conversa Cabergs. Conversa Cabergs.